Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do cálculo revisional fácil. Então vamos abrir agora o programa novamente, abrir o cálculo que nós estávamos ali trabalhando. Você seleciona aqui o ícone do programa, dá um double clique nele. Pode ver que ele está carregando. Ok. Aparece essa caixinha aqui, ó, de comunicação, tá? E pergunta para você se você quer abrir, né? O primeiro botão fala que é para você criar um novo cálculo, abrir o programa limpinho. Você clica no botão do meio e abre o último cálculo que você fez no programa, ou você clica no terceiro botão e escolhe o arquivo que você salvou. De repente você tem vários arquivos salvos aí, vários cálculos, né, do seu trabalho. Você pode estar clicando nele, igual eu fiz aqui, ó, cliquei no terceiro botão, vai abrir aqui também uma pastinha aqui, ó, no local onde está salvo, onde nós acabamos de salvar. Você seleciona ele aqui, ó, cálculo Carlos 01, onde nós salvamos aqui no exemplo, e clica em abrir, ó, abrir. O programa está abrindo, né? Você vem aqui, ó, nessa aba resumo do cálculo, clica nela, ó. Resumo do cálculo. Aqui no resumo do cálculo, no anexo 1, você pode ver aqui os dados do financiamento, as taxas e impostos financiados, a consolidação do valor financiado, parâmetros para recálculo Gauss. Então, o mais importante aqui, ó, é o parâmetros do recálculo. Muito importante, porque aqui o programa pergunta para você qual a taxa mensal do recálculo que você quer usar, né, para fazer esse cálculo, esse recálculo desse financiamento que você está aí calculando. Ele pergunta para você, a primeira pergunta, qual a taxa mensal de recálculo você quer usar de base para esse cálculo. Então você tem aqui 4 opções. Você pode usar taxa de mercado Selic, a outra taxa de mercado Bacen, essas duas taxas aqui é regulada pelo governo. A taxa do contrato e a taxa de 1%, juros simples. Então isso aqui é onde o pessoal tem mais dúvida. Então eu aconselho você ou colocar a taxa do contrato, ou você está escolhendo aí a taxa de mercado, que é a do Bacen, taxa do Bacen e da Selic. Vamos deixar aqui, eu vou deixar aqui a taxa do contrato, vou colocar aqui a taxa do contrato. Depois ele pergunta para você assim, ó, recalcular pelo método Gauss sem taxas e impostos financiados. Pede para você se você quer recalcular sem as taxas e impostos, se sim ou não. Então você pode estar escolhendo aqui sim ou não. Se você quer que ele calcula, né, faz o recálculo, né, com as taxas e impostos, você coloca aqui sim. Se você não quer, você coloca aqui não. Então você pode deixar aqui sim e calcular com as taxas e impostos financiados. Atualizar os valores pagos a maior pela média do INPC e IGPM. Eu coloquei aqui que sim, tá? Eu deixei aqui nesse caso que sim, porque essa aqui é uma taxa média também do governo, uma taxa reguladora, tá? Então o programa vem uma tabela, né, embutida dentro dele, que nós estamos aí atualizando todo mês, mandando uma versão nova, onde essas taxas são atualizadas. Pode colocar aqui sim. Calcular a repetição do indébito. Esse aqui é um dos mais importantes. Calcular a repetição do indébito. O indébito é tudo aquilo que você pagou, aquela diferença que a gente acabou de calcular no último vídeo, que você pagou a mais. Então é só aquela diferença daquelas prestações que você já quitou, que o seu cliente já quitou. Essa diferença de pagamento que ele pagou a mais, que vai ser calculado em débito, porque as outras prestações que ele não pagou, que ele não quitou, não vai ser calculado o indébito. É mais que justo calcular o indébito só daquelas prestações que já foram pagas. Então você coloca aqui sim. Se você não quer que calcule o indébito ou tudo aquilo que ele pagou a mais seja ressarcido para ele em dobro, você coloca assim que não, tá? Você escolhe a opção, clica aqui, ó, e escolhe a opção não. Mas se você quer que o seu cliente receba tudo que ele pagou a mais, né, corrigido, então você coloca a opção sim.
São sim, porque por lei, né, a lei garante para ele o indébito em dobro do que ele pagou a mais. A próxima pergunta é essa aqui, ó, atualização monetária da repetição do indébito pela média do INPC mais IGPM. Então você tem outra opção aqui de escolher sim ou não. Aconselho você escolher que sim, que ele irá atualizar, fazer um cálculo aqui de atualização pela média dessa taxa do INPC e IGPM do mercado, que é a taxa mais usada. Você pode colocar aí que sim, então você pode escolher que a repetição do indébito ela vai ser atualizada. Se você deixar que sim, ela vai ser atualizada, né, monetariamente com a média do INPC mais IGPM. Eu aconselho você deixar que sim, porque tudo que você pagou a mais, ele volta atualizado. Bem explicadinho, né? Data de atualização dos valores, aqui vai tudo automático, tá? Pagamentos efetuados, vai automático. O programa manda automaticamente. Valores contratados, juros compostos, tabela price, né? Juros compostos é juros sobre juros. Então ele está mostrando aqui qual a taxa mensal que o programa encontrou, está sendo realmente cobrado no contrato. Nesse caso, o programa encontrou uma taxa de 1,92, está usado na tabela price, que já está sendo proibida, né? Porque essa tabela price ela calcula juros sobre juros. Taxa anual capitalizada, então ele mostra que na realidade qual a taxa anual que foi capitalizada no contrato, o valor total do contrato, tudo dentro da tabela price. Então aqui ele está dizendo que o contrato, né, de financiamento foi utilizado a tabela price. Então saldos, aqui abaixo ele mostra o saldo de recálculo, juros simples, método Gauss, sem juros compostos, sem utilizar o método cálculo de juros sobre juros. Então esse método aqui abaixo está contestando a tabela, o cálculo que foi feito, né? Juro composto utilizando a tabela price, que ele está mostrando aqui, que na realidade tem que ser esse valor, esses valores aqui, ó, essa taxa de juro de 22%, porque o contrato mostra uma taxa mensal de 1,88, na realidade ela teria que dar 22,56 ao ano. E na realidade, o programa está mostrando que ela está calculando 25,967 ao ano. Então, ela dá essa diferença, ele mostra essa diferença. Então, aqui está mostrando a prestação recalculada, 47909. Então, a prestação que está sendo cobrada no contrato, 686,15. Então, ele está mostrando aqui que já houve uma diferença. Então, ele mostra aqui o valor do total, o valor total do contrato, uma diferença bem grande, porque aqui na tabela price é um valor de 41.169 e com o método simples, sem calcular juro composto, juros sobre juros, um valor total de 28.745,66 centavos. Então aqui a gente já pode ver, teve uma diferença muito grande, né? Então vamos lá, saldo devedor do recálculo, ele mostra a data aqui, da data aqui do saldo devedor, e mostra aqui aquele cálculo da diferença, 8.693,04, valor pagos a maior, né? Mostra aqui o que a pessoa pagou a maior também, a atualização dos valores pagos a maior pela média, ele colocou aqui a atualização, então 965,67 foi o valor que o programa encontrou atualizado. Repetição do indébito referente às parcelas, aqui é o que pagou a mais, a repetição do indébito para dar o dobro do valor, né? A diferença. Então o programa mostra aqui a repetição do indébito referente à parcela, que é o mesmo valor do indébito, da diferença, só para dar o dobro, né? Que é o indébito em dobro. Então ele repete aqui e mostra o que é, especifica o que é, tá? É a repetição aqui do indébito. Atualização da repetição do indébito pela média do INPC mais IGPM, 965. Então toda a diferença aqui em cima ela é repetida mais abaixo para ser somada ao contrato. No caso desse cliente aqui, ele dá o valor saldo credor a favor do financiado atualizado até 20/6/2009. Então ele dá um valor aqui negativo, ou seja, ele pagou a mais R$ 10.167,63, contrato quitado.
mostra essa mensagem aqui, contrato quitado. E a financeira ainda tem que devolver para ele R$ 10.167,63. Tudo entendido? Muito fácil, não é? Muito fácil, gente. O programa então calculou, fez tudo aqui automaticamente. O que você tem que fazer é só essa configuração aqui, que você na realidade só tem que clicar. Você tem que dar alguns cliques aqui, fazer algumas escolhas para o programa estar fazendo o cálculo automaticamente para você. Então no próximo vídeo está mostrando para você aí o laudo pericial revisional. Tudo muito fácil, muito rápido, para você não perder tempo. Então obrigado e até o próximo tutorial.